Amém, obrigado. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém, amém. Podeis assentar. Trago aqui o abraço da igreja quadrangular do Morro Grande. Amém? Pastora Rosângela, minha esposa querida, me acompanha, né? E eu louvo a Deus por você que está firme nesse projeto, nesse propósito. E pastor Wagner, me sinto honrado de estar aqui. Agradeço o convite, né? E nós estamos aí também. Nós concluímos essa jornada dos 12 dias quinta-feira passada, né? Concluímos na quinta-feira passada e eu digo para os irmãos que foi maravilhoso. Porque, queridos, é uma injeção de fé que a gente recebe. Mensagens, mensagens, mensagens. E quando a gente vem com o nosso coração aberto, querendo receber, Deus fala. Amém? Nós temos um Deus que fala. Nós é que temos que estar preparados para ouvi-lo. Amém? Eu já começo aqui convidando os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Eu imagino que muitos já leram, né? Talvez, eu não sei, porque foi tão variado lá no Morro Grande. As mensagens foram diversas, e foi maravilhoso, foi algo lindo mesmo, né? Mas eu quero compartilhar algo que Deus tocou no meu coração, que eu tenho certeza que vai falar ao coração dos irmãos. Amém? Só para nós darmos início, Êxodo 14, 15 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está chamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Não é? O texto diz isso também? É isso aí, ó, sigam avante. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai querido, o Senhor fala para nós seguirmos avante. E nós temos que estar ligados com a tua vontade. Nós temos que estar preparados para os desafios de todos os dias. Parece que os desafios são diferentes. Tem dia, Senhor, que é mais difícil que o outro dia. E tem aqueles momentos que são mais tranquilos, cuja paz do Senhor invade o nosso coração e nós nos sentimos muito bem. Mas a realidade da vida é que temos muitos desafios pela frente. E muitos desses desafios é o Senhor quem proporciona. É o Senhor que nos coloca à prova para saber o que há no nosso coração. Que possamos estar sempre preparados e que essa palavra venha de encontro à necessidade de cada um em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós vamos combinar algo que lá no Morro Grande eu senti no coração de fazê-lo e eu achei que foi muito interessante, não é? Nós vamos combinar um gesto aqui, tá bom? Quando eu levantar minha mão assim, vocês vão falar bem alto e claro: siga avante. Tá bom? Podemos treinar? Tá normal. É normal, meio descompassado, porque um fala primeiro, o outro fala depois, normal. Nós não vamos combinar aqui um coral, mas é só no ímpeto, é só na força. Mãe, glória a Deus. É nessa força, irmãos. É nessa força. O que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte: nós podemos, por esse texto e os textos que leremos a seguir, nós podemos ver o projeto de Deus em nossa vida. Esse texto é conhecidíssimo, talvez tem pastores que leram, né, que é a abertura do Mar Vermelho. Amém, irmãos? Mas eu quero meditar sobre essa situação, sobre a circunstância em que Deus permitiu que aquele povo se encontrasse. E qual é o projeto de Deus por trás das situações difíceis? Porque dificuldade todos nós temos, todos nós enfrentamos. E a gente tem que ter a clareza, porque o cristão é assim. O que torna lindo a vida cristã é que Deus dá sentido para todas as coisas. Quando você diz assim:
estou sofrendo demais. Quando você se preocupa com o sofrimento, quando você se preocupa com as lutas que você está passando, é que você não entendeu ainda, você não compreendeu ainda o projeto de Deus. O projeto de Deus não é fazer cada um de nós sofrer. Esse não é o projeto de Deus. É que atrás da luta, atrás da dificuldade, atrás do desafio, atrás da provação, atrás daquele momento difícil que você pode estar passando, tem um projeto de Deus por trás. E uma coisa eu posso afirmar para vocês com toda certeza: não é para a morte, não é para destruir. A gente pode ver, assim, dando uma preliminar, assim, de próprio Jesus Cristo. Alguns choram a morte de Jesus, mas na verdade, eu e você devíamos estar pulando de alegria. Porque se nós entendêssemos o que é a morte de Cristo, a gente ia pular de alegria. A celebração não é um momento de morte, é de festa. Por que é festa? Porque nós estamos celebrando a vida em Cristo. Então, a princípio, parece que foi sofrimento. E Jesus, ele mesmo diz: Senhor, livra-me, ou passa de mim esse cálice, se possível for, mas não importa o que eu penso ou o que eu quero, importa é eu obedecer ao Senhor. Então Jesus tinha clareza, está entendendo, irmãos? Quando Jesus Cristo veio, teve certa vez, pastor, eu vou compartilhar isso, é para que a gente entenda que tem pessoas que não entendem ainda o projeto de Deus. Eu ouvi numa mensagem que Jesus Cristo namorou. Eu fui obrigado, quando eu subi no púlpito, a falar: não namoro não. Desculpa, mas Jesus Cristo não veio namorar. Mas pastor, não veio. Dos 12 anos de idade ele já sabia que ele veio fazer a vontade do Pai. Aos 12 anos de idade ele já sabia que ele estava no templo. Ele já tinha um foco, ele já tinha um objetivo, ele já tinha um propósito. E ele sabia que ele tinha que ir até a cruz. E aquilo podia ser perturbador, e era, tanto é que o diabo instigava Jesus. Já desde o comecinho, o diabo instigava o coração de Jesus, a mente de Jesus. Por que ele foi tentar no deserto? Porque ele queria pôr à prova o homem Jesus. Está entendendo? Mas Jesus estava convicto, tinha firmeza no coração. Ele sabia quem ele era e ele sabia para que veio. Então, quando a gente sabe o projeto de Deus, a gente encara as dificuldades com outros olhos. Está entendendo? Nós temos lutas, temos, mas você que é servo do Senhor, essa luta não é para te derrubar. Essa luta é para te fortalecer. Não é para te colocar arrasado, deitado, esticado, não, é para te colocar na presença do Senhor, dependente da graça e da misericórdia de Deus. Está entendendo, irmãos? Esse é o projeto. A mesma coisa eu posso usar como exemplo Davi. Davi ficou perdendo tempo olhando para o Golias? Não era um desafio para a vida dele? Ele tinha experiência militar? Não. Mas ele tinha convicção. Irmãos, Davi tinha convicção, ele sabia o Deus que ele cria. Está entendendo? Então, o que impulsiona a gente a ir adiante não é nós olharmos para o problema e lamentarmos pelo problema e chorarmos a dificuldade. É nós sabermos que Deus tem projeto para a nossa vida e vai nos levantar. E vai nos fortalecer. Amém? Então, voltando no texto aqui, eu quero ler um pouquinho mais adiante, Êxodo capítulo 13, versículo 21 e o versículo 22. Esses dois versículos eu quero ler com os irmãos. Alguns motivos, né, para seguirmos em frente. Por quê? Está aqui. Versículo 21 e versículo 22. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem,
para guiá-los no caminho. E durante a noite? Em uma coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar quando? De dia e de noite. E o versículo seguinte: a coluna de nuvem não se afastava do povo durante a noite, nem a coluna de fogo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que nós temos revelado nessa situação aqui? Deus estava no controle. Deus estava à frente deles. Deus estava guiando a vida deles. Deus estava protegendo eles tanto do dia quanto da noite. O que eu recebo na minha vida com essa informação maravilhosa, irmãos? Quantos aqui já caminharam num deserto? Eu nunca caminhei num deserto, mas não deve ser agradável. Alguém já teve essa experiência de caminhar no deserto? Já? Passou pertinho? Ou atravessou, pastor? Ah, maravilha, aí já está no conforto. Mas imagina na caminhada. Eu nunca fui num deserto, não tive essa experiência. Que Deus permitir, a gente vai, mas por enquanto não. Eu sei que durante o dia é frio, tá certo? Durante o dia? Quente. E à noite? À noite é quente. É frio, não é? Deus provisionou algo para a vida deles. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês de dia, estou com vocês de noite. Qual que era a provisão de Deus? Do dia, uma nuvem para trazer frescor no acampamento. E à noite, uma coluna de fogo para trazer aquecimento em meio ao frio. Está entendendo, irmãos? Olha o cuidado que Deus tem. E Deus não faz isso só naquela época, Ele faz isso hoje. Ele está fazendo isso sobre a sua vida. O que faltou naquele povo ali, o que Deus criticou, é que eles não acreditavam. Eles não acreditavam. E pior do que ser um incrédulo, é ser um murmurador. Pior do que ser um incrédulo é ser murmurador. Então eles não enxergavam, mesmo eles vendo o mover de Deus, eles não acreditavam. Por isso que Deus pesou a mão sobre aquela geração. Eles viram, mas não creram. Eles enxergaram, mas não creram. Então o que Deus proporciona para nós é a certeza: olha, eu estou contigo. E eu preciso entender que Deus está no controle. Eu preciso crer, porque essa é uma verdade, irmãos. Deus está no controle. E eu vejo isso nesse texto. O que mais? Êxodo capítulo 14, versículo 1, até o 4. O Senhor disse a Moisés, o quê? Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem em frente ao Piairote, entre o Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Eu serei glorificado por meio de faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Vamos lá? Todo o seu exército e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Queridos, retomando o comecinho da mensagem, Deus às vezes nos coloca numa situação difícil. Deus chegou para Moisés e falou para Moisés: Moisés, faça assim, vá para aqui, vai nessa direção, nesse caminho, perto dali, perto daqui, mas vai assim. E eles obedeceram. Aonde eles foram parar? Aonde Deus deixou eles ficarem? De frente a um mar. Eu não posso ir para a direita, eu não posso ir para a esquerda. Montanhas, morros,
estou com criança, gado, pessoas, carruagens, carroças, não dá para ir para cá, não dá para ir para lá. Atrás de mim vem quem? Vem o faraó. Ó. E na minha frente? Olha que situação que Deus colocou. Deus levou eles para lá. Deus já sabia o que ia fazer. Você já sabe o que Deus fez. Mas entenda, foi Deus que colocou eles lá. Está entendendo? Isso acontece conosco muitas vezes. Deus permite que a gente vá em algum lugar e a gente se veja em situação difícil, para que a fé seja experimentada. Você está entendendo, irmãos? Para aqueles que amam a Deus, é exatamente assim que acontece. É dessa forma que Deus age. Porque Deus tem coisas tremendas para fazer com a gente. Deus tem coisas maravilhosas para revelar para nós. São nessas condições que o milagre de Deus acontece. Se eu começo a me desesperar, eu fujo do projeto de Deus. Está entendendo? O que Deus queria que o povo fizesse? Siga. Siga avante. Vamos lá. O que Deus queria que eles fizessem? Eu deveria ter feito mais vezes para não lembrar, né? Eu me empolguei aqui. É verdade, né? Então veja só, Deus permitiu que eles estivessem numa posição de complicação, de dependência, porque o que Deus quer fazer é exatamente isso que eu vou falar agora. Deus quer se revelar como o nosso Salvador. Deus quer se revelar como o nosso provedor. Você diz assim: e agora o que farei? Né? Ou como o Chapolin falaria: quem poderá me defender? É isso? De onde me vem o socorro? A Bíblia fala: o socorro vem do Senhor. A Bíblia diz: o socorro vem do Senhor. É Ele quem é o socorro presente. Então, queridos, se você consegue entender, enxergar na sua vida que Deus tem esse cuidado e muitas vezes esse projeto para experimentar a nossa fé, eu diria para você: descanse. Está passando uma luta difícil, irmãos? Eu diria: descanse. Sabe por quê? Porque Deus já tem a solução. Deus já tem a resposta para a sua necessidade. Tanto é que Deus falou: Moisés, por que você está clamando? Olha a expressão. Se coloca no lugar de Moisés, irmãos. Umas 3 milhões de pessoas na orelha dele. E agora, Moisés, vamos morrer, meu Deus do céu. Aquele exército, só a poeira do exército caminhando na sua direção. Aquele mar à frente. E agora? E agora? E agora? E agora? Deus falou o que para eles? Siga avante. Siga avante. O que Deus quer que eu faça? Siga avante. O que Deus quer que você faça em meio à luta, dificuldade? Siga avante. Continue na fé, continue no propósito, é o que Deus quer. Deus quer que eu e você não fiquemos estacionados. E agora, meu Deus, eu vou para onde? E agora? Siga avante. É pela fé, irmãos, é pela fé. Siga avante. Não tenha medo do exército inimigo, não tenha medo do mar, não tenha medo das montanhas, não tenha medo do deserto. Creia, descanse, porque este mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que vai abrir aquilo que for necessário para que você seja alcançado. Está entendendo? É o que motiva o nosso coração, é o que fortalece a nossa fé, é o que nos dá ânimo, é o que abre portas, queridos, é o que abre portas aonde não tem. Quem diria que o mar ia se abrir? Quem
em sã consciência, imaginaria a possibilidade de fazer uma parede de água aqui e uma parede de água aqui? E a terra? Seca. Quem imaginou que Deus poderia fazer isso? Mas Ele faz. Mas Ele faz. Isso vai depender de cada um de nós. A única coisa que Deus quer é que a gente siga avante, siga avante. Problemas e oportunidades nós vamos ter sempre, mas Deus tem solução, igreja. Deus tem solução. Não fiquemos parados. O que mais que eu enxergo nessa mensagem, nessa condição que Deus estabeleceu? Êxodo capítulo 14. Cadê aqui? Versículo 21 e versículo 22. Vamos ler? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e o tornou em terra seca com um forte vento leste que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Na madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor se inclinou e viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. A sequência dessa passagem diz o livramento de Israel para com o exército. A realidade é que Deus proporcionou milagre. Nós estamos nesse projeto avante sem parar. É isso, essa que é a ideia que o Senhor tem para cada um de nós. Avante sem parar. A gente não pode ficar estacionado, queridos. Tem muita coisa boa. Tem muitas possibilidades, né? Eu queria dar um exemplo aqui, só para nós encerrarmos, é uma ilustração. Será que teria um papel em branco, uma folhinha em branco, um papel em branco e uma canetinha? É uma coisa simples, tá? Vocês vão... pode ser, mas nem precisa rasgar, pastor, eu só vou... mas não vou nem... Eu quero só fazer uma ilustração aqui para os irmãos, para entender como é que funciona a cabeça do ser humano, né? Como é que nós somos. Certa vez, um professor chegou na classe de aula e falou assim: eu vou aplicar uma prova para vocês. O que vocês acham que os alunos ficaram? Aterrorizados. Prova surpresa, prova surpresa, prova surpresa. Meu Deus do céu. Aí ele pediu que todo mundo se organizasse e passou para eles a folha virada para baixo, né? Uma folha virada para baixo, tudo bonitinho, e eles tensos, né? Meu Deus, e agora? E agora? Que vai estar? Quais são as perguntas? Será que eu vou saber a resposta? E lá foram eles tensos, aguardando. Dado um momento, o professor autorizou para eles: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão virar a folha, vocês vão observar a folha, e vocês vão escrever acerca do que vocês estão vendo. Pode virar a folha. Aí eles viraram e viram isso aqui. Eles se assustaram porque não tinha nenhuma pergunta. Vocês conseguem ver o que tem aqui? Dá para ver o que tem aqui? Vocês têm que escrever o que vocês observaram. Dá para ver aí? É que talvez seja transparente aqui, né? Deixa eu colocar a Bíblia aqui atrás. E agora? Certo? Pronto, aí. Aí. Melhorou? É isso aí. Pode escrever. Aí os alunos começaram a fazer a dissertação. Todo mundo acabou, passou para o professor foi lendo uma por uma. Né? Uma por uma. Leu para eles. Aí ele chegou fez o fechamento. É incrível
né? Vocês escreveram assim, a grande maioria. Eu vejo que o ponto preto, ele é extremamente minúsculo, ele é quase insignificante, e ele acabou sujando a folha, e começaram a falar do ponto preto, do ponto preto, do ponto preto, do ponto preto, que o ponto preto, que o ponto preto, e vocês estão enxergando o que aqui? Uma folha em branco com ponto preto. É onde ele falou, vocês não observaram todo esse espaço que tem de possibilidades, vocês só ficaram travados no ponto preto, algo tão pequeno. E é o que a gente faz muitas vezes, irmãos. Muitas vezes a gente trava nas pequenas coisas e não consegue enxergar o quantas possibilidades Deus trabalha na nossa vida. Às vezes a gente tem uma dorzinha, pronto, acabou o dia, porque nós ficamos abatidos por causa daquela dor, e eu não sei o quê, porque aquele pontinho preto que está travando a vida da gente. E o que Deus poderia fazer aqui? Quantas coisas Deus pode suprir das nossas necessidades, quantas coisas Deus pode interagir, quantas coisas que não estão escritas, mas que Deus pode fazê-las vir à existência, para que a gente seja tratado, curado, fortalecido, animado, mas a gente fica travado no pontinho preto. Está entendendo? Queridos, Deus tem milagre para fazer. Deus quer fazer milagre na nossa vida. Está entendendo? Só que nós temos a opção, ou a gente fica parado e travado, estagnado no ponto preto, ou a gente deixa Deus agir. Como é que eu posso fazê-lo? Descansando na provisão do Senhor. Se tiver que abrir o mar, Deus vai abrir, irmão. Está entendendo? O que te aflige? Qual é o teu projeto para esse ano? O que você gostaria de realizar? Você pode ficar travado no ponto preto, ou você pode deixar Deus fazer coisas tremendas, sem que você se preocupe, apenas descanse nele. Lá no monte, quando Abraão ofereceu um sacrifício, ele ia oferecer Isaac, né? E Deus proporcionou um cordeiro no lugar, Deus se manifestou como o Deus da provisão. Nós temos um Deus da provisão, irmãos. Amém? Nós temos um Deus da provisão. Creia nele, descanse nele, espere nele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pastor Wagner, Deus abençoe. Amém? Pode orar? Por favor, coloque-se de pé, querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quais são as possibilidades? O que você quer ou precisa, de repente, abrir mão ou descansar? Eu faço esse exercício, irmãos, eu faço. Nas minhas orações, quando eu vejo que eu tenho alguma luta, alguma dificuldade, eu já entrego de prontidão na mão do Senhor. E eu procuro descansar. Procuro descansar. Procuro descansar. Quando eu vejo que eu estou meio aflito, começando a me afligir com alguma situação, eu procuro descansar. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu tenho. Teu problema pode ser doença, enfermidade, né? Pode ser uma luta, pode ser familiar, pode ser profissional, pode ser espiritual. Seja qual for o teu problema, seja qual for a sua luta, saiba que Deus te ama e Deus tem guardado a sua vida. Descanse nele. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o Deus que se revela através da Tua palavra. E através da Tua palavra, Senhor Deus, o Senhor se apresenta como um Deus de projetos, como um Deus de confiança, um Deus que nós podemos descansar. Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que assiste, mas não fica calado. O Senhor vê as nossas aflições, mas o Senhor fala: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, descanse no Senhor. O Senhor continua fazendo o convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vou aliviá-los. Senhor Deus, em nome de Jesus, temos vários irmãos em Cristo aqui, Senhor. Tu
conheces o coração de cada um, a necessidade, Senhor Deus, de cada um, que a tua provisão venha de encontro a estas vidas, meu Pai. Se é fé, que receba fé para milagres. Se há uma necessidade de descansar, Senhor, que teu servo e tua serva possam encontrar em Ti o descanso necessário, Senhor. Que possamos tomar a Tua palavra em nossas mãos e vivermos, Senhor Deus, descansando, vivermos, Senhor Deus, a Tua palavra. Senhor Deus, possamos nos fortalecer na Tua palavra, Senhor, e nos alimentar e crescer em conhecimento, meu Pai, para que o Senhor se revele cada vez mais em cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada aflição, que cada temor, que cada necessidade, da mais íntima, Senhor Deus, até aquela que pode ser mais complexa, mas eu sei que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que está aqui esta noite, para tocar, para fazer, para libertar, para transformar, para operar o milagre, Senhor Deus, sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. Senhor Deus, coloca essas vidas, cada coração em Tuas mãos, Senhor Deus, e cada uma delas possa sentir a Tua paz, o conforto dos Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Confiamos em Ti, Senhor Deus, e vamos seguir avante, não ficaremos parados inertes, mas seguiremos avante na Tua presença, Senhor, porque sabemos quem temos crido, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.